eu tenho recebido várias mensagens de pessoas que querem vir morar aqui em Londrina. E elas estão me perguntando quanto custa morar aqui, se aqui tem emprego, quais são os melhores bairros, se vale a pena vir com pouco dinheiro. E aí eu pensei, né? Por que não gravar esse vídeo aqui e colocar todas essas informações para vocês? Mas antes disso, eu quero falar uma coisinha para vocês. Eu estou chegando aos 1.000 inscritos e eu estou precisando da ajuda de vocês para que eu alcance esse feito, né? E aí, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, se ele fizer algum sentido para você, você curte, se inscreve, compartilha, deixa um comentário, se tiver alguma outra dúvida, eu vou responder todos eles, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou pretendendo hoje responder de uma forma bem simples e direta todas essas perguntas de vocês, tá? E aí a gente vai começar falando sobre a questão do custo de vida. E tudo que eu falo aqui, gente, não é para desanimar vocês não, tá? É para ajudar vocês a tomarem a melhor decisão, certo? E aí eu vou ficar olhando aqui para baixo porque tem números aqui, dados, e aí eu preciso dar uma conferida em algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Londrina, ela é uma cidade de médio porte. Ela não é uma capital, mas também ela tem tudo que você precisa, certo? Então, ela tem estrutura, tem muito comércio, tem hospital, tem universidade, no caso, tem a UEL, né? E também tem a Faculdade Tecnológica. Então, tem muita coisa. Isso é um fato, tá? É muita coisa e é uma cidade muito organizada no geral. Eu vejo assim que quem pensou em construir essa cidade sabia o que estava fazendo. Então, como eu falei nos vídeos passados, Londrina não é uma cidade perfeita, assim como nenhuma outra. Não existe essa cidade perfeita. Tem pontos positivos e pontos negativos, né? Então, assim, e tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha experiência, tá? Então, para vocês não acharem que eu estou inventando ou estou, enfim, criando algo que não existe. Não, eu estou falando tudo baseado na minha experiência. Então, vamos lá. Eu vou começar falando sobre moradia, né? E aí vocês me perguntam, quanto custa morar aqui? Isso vai depender muito do lugar que você está procurando e do quanto você tem nesse momento, né? Então, assim, aqui no centro mesmo, não estou dizendo aqui exatamente nessa região que eu moro, porque é uma região bem movimentada e, pelo que eu entendi, tem um custo mais alto aqui nessa região em específico, mas aqui no próprio centro você consegue encontrar kitnets e apartamentos de um quarto, assim, entre 700 e 1.200 reais. Alguns já vão estar com o condomínio incluso e outros não, tá? Quando eu falo esse valor 700 reais, ele não é um apartamento mobiliado. Às vezes a kitnet é mobiliada, tá? Nesse valor do aluguel, estou falando do aluguel. Só que nos anúncios, geralmente eles colocam o preço do aluguel com o condomínio. Então, pode variar. Por quê? Porque quando eu estava pesquisando, eu encontrei apartamentos sem ser mobiliados a partir de 700 reais e ele já tinha o condomínio incluso. Então, assim, se você está disposto a vir e depois conseguir as coisas, comprar os seus móveis, vai dar super certo também. Se não, aí sim a gente vai precisar gastar um pouco mais, né? Como foi o que eu fiz. Então, eu peguei um apartamento mobiliado. Mas esses valores que eu vou passar aqui agora para vocês, nem sempre são mobiliados, tá bom? Então, é isso. Vai variar muito entre 700 e 1.200 reais, certo? Então, assim, se você já quiser um apartamento um pouco melhor, aí o valor já sobe um pouco. Ele já vai de 1.200 a 2.000, tá? Então, assim, esse apartamento aqui, por exemplo, ele é maior. Eu peguei um apartamento maior. Então, o custo dele já é um pouco maior, né? Então, isso é proporcional não só ao tamanho, mas também à estrutura do,
do apartamento, né? Também a estrutura do que você está procurando. Se você quiser uma coisa mais simples, você vai conseguir mais barato. Isso é fato. Então, assim, também tem casas. Aqui no centro eu passei, eu andei bastante, assim, eu não encontrei tantas casas. Eu encontrei aqui nas regiões ao redor, né? Que, que faz parte do centro, mas não no centro comercial, digamos assim. Então, você também vai encontrar casas nessa mesma faixa, entre 700 e 1.200. Mas assim, se você estiver procurando casa mesmo, e uma casa melhorzinha, aí já varia, entre 1.500 a R$ 2.000. Mas eu vou falar uma coisa bem séria para vocês, gente. Sinceramente, não compensa você pegar uma casa se você for morar sozinho. Assim, é bom você pegar um lugar em que você vai gastar menos tempo para limpar, que vai ser menor, né? Que é mais fácil de manter nesses casos assim. Então, só compensa você vir morar em uma casa se você for dividir com alguém, se você encontrar alguém ou chegar aqui disposto a dividir, né, e colocar um anúncio dizendo a gente estou querendo dividir apartamento ou casa, enfim. Então, vale a pena. Mas só nesses casos. Se você está vindo morar sozinho, olha, por experiência própria, te ajuda. Não, não vale a pena não. Então, vamos lá. E agora eu já vou mudar para os bairros, né? Bairros mais acessíveis. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A região norte aqui de Londrina é a região mais acessível, tá? Mas quando eu falo mais acessível, eu não estou dizendo que é uma região ruim, não. Porque lá tem tudo. Tem muita coisa acontecendo lá que a pessoa nem precisa vir no centro. Entendeu? Assim, lá tem o próprio comércio, tem shoppings, tem muitas indústrias, tem muitos condomínios, é, é uma região excelente também. Mas o custo é menor do que a região central, por exemplo. Então, assim, dá até para economizar aqui no centro também, na região da Vila Casone e Vila Nova. Essas regiões você encontra alguns preços melhores, mas também tem que procurar bem, tá? Não é só olhar um e achar que aquele é o preço da região, não, gente. Vocês têm que procurar bem direitinho, assim, para ver qual é a melhor opção para você também, né? E lá na Zona Norte, como eu falei, é uma das melhores regiões, né? Mais acessíveis. E também, assim, para quem faz questão de morar em uma casa, eu acredito que lá seja a melhor região para se alugar. Casa, tá? Assim, você vai, você vai gostar bastante. As casas são boas, o tamanho, o valor, o custo é menor. Mas tem aquilo, se você vir trabalhar no centro, você vai gastar com transporte, né? Seja ele ônibus ou se você tiver um carro próprio, vai ter o custo da gasolina e também, né, o tempo que você vai gastar para sair de lá e vir para cá. Tem tudo isso. Tudo isso vocês têm que pensar, tá? Então, e tem a Zona Sul também, que não é a região mais barata, mas assim, tem lugares baratos, inclusive na Gleba, tá? A Gleba é um bairro considerado de classe alta, né? Mas se você procurar direitinho e você tiver uma economia um pouco melhor, se você tiver um budget um pouco maior, você consegue sim encontrar apartamentos bons com um valor mais acessível nessa região, tá? E assim, eu sei que também e tem a região mais cara, que é ali próximo ao Catuaí Shopping, né? Tem uns condomínios ali que ali realmente só os ricões que moram naquela região. E também não existe esse bairro perfeito. E também tem a Zona Leste e a Zona Oeste, que vai variar muito. Então, assim, eu acho que você consegue procurar boas opções em qualquer bairro, tá? E assim, aqui, por exemplo, nessa região que eu estou morando, é um bairro muito barulhento. Não estou dizendo que todo o centro seja barulhento, mas exatamente aqui, porque é um cruzamento de duas avenidas muito importantes, tem muito movimento de carro, de motos e assim, é o dia todo. Então, se você procura um lugar mais tranquilo, não venha para essa região. Já estou deixando claro para vocês, tá? E aí, beleza, você decidiu vir morar em Londrina. Aí nós chegamos
Aí temos o aluguel, né? Mas além disso, você vai ter vários outros custos, né? Água e luz. Por exemplo, tem alguns condomínios que já vêm com água e luz inclusos, outro não vem. Então, além do condomínio, você tem que pagar água, luz. Ah, uma coisa importante, o IPTU também, tá? Vou dizer uma coisa em relação ao IPTU, uma coisa que acontecia em João Pessoa. Em João Pessoa, o IPTU era o IPTU do imóvel, não do apartamento, ou seja, era o IPTU do prédio, que era dividido na quantidade de apartamentos. No caso, quando eu cheguei aqui em Londrina, eu percebi que não. Cada inquilino paga o seu IPTU, entendeu? Ou seja, cada apartamento paga o seu IPTU. E o IPTU completo, o valor completo, que fica dependendo do tamanho, do lugar, pode variar, né? Então aqui é R$ 1.100, não, R$ 1.900, uma coisa assim. Eu não me lembro exatamente. Eu tô falando do valor total, eu não tô me lembrando exatamente agora de quanto é, mas é isso. Então, assim, pode variar. Dependendo da região que você vai, vai ter que pagar o IPTU, mas pode ser menor ou pode ser maior, tá? Então, assim, luz e água, eles ficam ali mais ou menos entre 150 e R$ 300. Isso se não tiver no condomínio, tá? E também vai depender. O consumo de internet varia 80 a 120. Aí também vai depender do quanto você vai precisar. Se você não precisar de tanta internet, se for só para redes sociais, você pode pegar um plano mais barato. A alimentação também vai variar muito. Vai variar, por exemplo, isso eu falo para uma pessoa só, tá, gente? Entre R$ 500 e R$ 900. Vai depender de onde você vai comprar. Então, assim, eu aconselho pesquisar. Eu estou pesquisando vários supermercados, inclusive vocês já me deram várias dicas, né, de onde ir, por exemplo, terça e quarta, onde tem promoção de hortifruti, onde tem o melhor açougue, e é isso. Então vocês têm que pesquisar bastante, porque pode variar, tá? E no bairro também. Como eu estou na região central, aqui as coisas são mais caras, naturalmente. Então, assim, essas regiões, a região norte, o sul, é, tem lugares mais baratos, até porque ele também tem comércios lá, que não necessariamente são esses supermercados que tem aqui. Às vezes tem um supermercado local que o preço varia muito, entendeu? Então, assim, vale a pena você pesquisar bem. O transporte também você tem que separar mais ou menos aí entre 150 e R$ 300, dependendo de como você vai utilizar. Se você vai morar numa região e trabalhar em outra, você vai precisar usar transporte diariamente, né? Então, assim, você também tem que ter esse custo em mente aí. Tem que fazer as contas, tem que planejar direitinho e ver quanto é que vai gastar. Então, pode variar bastante, tá? No geral, aqui, pelo menos nessa região que eu moro, que eu estou morando, dá para viver entre R$ 1.600 e R$ 2.800 tranquilamente, por mês, assim, tá? Quer dizer, tranquilamente não, mas assim, você não vai precisar gastar com excesso. Se você for uma pessoa controlada, dá para você viver. Mas se você for aquela pessoa que gasta muito, que precisa de muito recurso, aí talvez não dê, tá? Aí seria interessante você procurar outras regiões e outros bairros, certo? Então vamos lá, deixa eu só ver aqui o meu roteiro para eu não perder a sequência das coisas que eu tô falando. Então, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, me digam aqui, gente, porque às vezes eu fico pensando, será que vale a pena trazer esse tipo de conteúdo para cá? Se vocês vão dar valor ao tempo que eu estou pesquisando e as coisas que eu estou fazendo. Então, assim, se vocês puderem, de fato, me ajudem com isso aí, me respondam aí se vocês querem, se vocês estão interessados, porque aí eu posso trazer mais conteúdos assim para vocês, tá? Emprego. Emprego, gente, é uma coisa muito importante, tá? Tem muito trabalho aqui em Londrina, mas também não é tão simples assim, vocês vão entender o que eu estou falando. Tem muitos grupos, páginas, que divulgam empregos, assim, então grupos no Telegram, grupos no WhatsApp, grupos no próprio
Instagram também, tem várias páginas que postam empregos diariamente, tá? Mas são vagas para o comércio, atendimento, supermercado, restaurante. A maioria das vagas que aparecem são são para essas profissões aqui, tá? E aí, o salário geralmente fica entre 1.400 e 2.000 reais. Eu estou falando do salário bruto, mas assim, tem muitos benefícios também. Tem vale transporte, vale alimentação, tem plano odontológico, plano de saúde, tem várias outras coisas também, tá? Tem uns que tem plano. Ai, meu Deus, esqueci agora. Plano de vida mesmo. E então é importante vocês saberem disso. Só que tem um outro detalhe. Para muitas dessas vagas, principalmente em vendas, eles pedem experiência, tá? Eles pedem experiências. E também eu vi várias outras vagas de empregos para outras coisas que também tinha limite de idade. Então, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo fictício, tá, gente? Digamos, auxiliar de produção. E aí eles falam assim, eles colocam nos anúncios, né? Precisa ser maior de 18 anos, terminado o ensino médio e tal, e ter idade entre 18 e 29 anos, ou 18 e 30 anos. Então tem muita vaga de emprego que eles colocam a idade lá pré-definida, tá? Então, assim, vocês têm que ficarem atentos a isso também. Mas eu aconselho a vocês, assim, tem gente que consegue vaga em uma semana, vaga em um mês, mas você tem que vir preparado e disposto a esperar. E eu aconselho vocês, sim, a começarem de baixo e depois irem se organizando, melhorando. Se vocês realmente querem mudar agora e vocês, não me importo em trabalhar de vendedor, no comércio ou na limpeza, enfim, eu aconselho a vocês, só venham e comecem ali de baixo, depois vocês vão organizando a vida de vocês e vocês vão melhorando, tá? E também já deixa o currículo pronto, assim, porque, como eu falei, aparecem vagas diariamente e são muitas vagas, tá? Então, assim, você já assim, chegou aqui, já separa, já manda o currículo e aí, né? E aguarda. Então, assim, você também tem que ter essa disposição e essa cabeça aberta para começar pelo que aparecer ali, né? Porque se a ideia é recomeçar uma vida nova, então você não pode pensar muito, tá? Uma coisa importante, teve uma pessoa que me perguntou aqui se dava para viver aqui em Londrina com 10 mil reais, né? Ele tinha 10 mil reais e se dava para ele viver pelo menos por quanto tempo ele conseguia ficar com esses 10 mil reais, viver com esses 10 mil reais. E a resposta dá sim, mas você tem que planejar. Dependendo do lugar, por exemplo, eu até comentei, respondi no comentário para você que se você viesse para essa região que eu moro aqui, você conseguiria viver com esse dinheiro por 4 meses e se organizar, né? E procurar um emprego e tudo mais. Mas tem vários outros bairros que você consegue fazer esse dinheiro render mais. Mas também, assim, ainda tem que manter o pé no chão, né? Porque, como eu falei, se for uma pessoa que gaste bastante, talvez esse dinheiro vá embora rapidamente. Mas se você for uma pessoa organizada financeiramente, você vai conseguir fazer esse dinheiro render muito tranquilo, assim, 3 a 5, 6 meses até, tá? Então, assim, você pode tentar economizar pegando um aluguel mais barato e tentando morar numa região que você consiga fazer as coisas a pé também para economizar com transporte, tudo isso vai lhe ajudar. Então, assim, se você está pensando em vir para cá, eu vou deixar algumas dicas bem simples, né? Primeiro, venha com a reserva, isso vai fazer muita diferença. Vai fazer você ter noites tranquilas, não ficar ansioso, não ficar ansiosa, não ficar nervosa, enfim, isso vai lhe ajudar bastante. Segundo, comece com o simples, tá? Assim, não vem aqui, eu quero já morar na Cleba Palhano. Não, gente, você vai chegar lá, entendeu? Mas até lá, comece ali mais tranquilo, mais de baixo, um bairro mais simples, economizando, que aí depois, as coisas vão melhorando e aí você vai alcançando os seus objetivos, né? Escolha bem o bairro, porque assim, isso vai fazer muita diferença na sua rotina, tá?
Se você quiser um bairro mais tranquilo, com certeza não é o centro que você vai ter que escolher. Aí você pode pensar assim, eu não me importo com isso. Eu quero um bairro que eu quero estar no centro porque aqui eu consigo fazer as coisas a pé e trabalhar no comércio, enfim. Aí sim, então é uma ótima opção. Então vai depender do que você está procurando no momento. Se você quer uma paz e uma tranquilidade, esse não é o bairro, tá bom? E também, quarto lugar, tenha paciência. Tenha paciência para se adaptar, porque se adaptar a uma nova cidade leva tempo, tá? E eu digo isso por experiência própria, assim, eu demorei um pouco até para me adaptar, estou me adaptando ainda, mas está bem melhor do que no início. Confesso para vocês que agora está mais tranquilo. Então, assim, gente, no geral, Londrina é uma excelente cidade para se viver, tá? E tem muita qualidade de vida, tem estrutura, tem segurança, mas assim, como qualquer mudança em qualquer área, exige planejamento, tá? Não venho assim com a cabeça no lugar dos pés e os pés no lugar da cabeça. Não, gente, assim, eu confesso para vocês que eu tô com a reserva, mas não é aquela reserva gigantesca e que se eu tivesse pensado melhor, eu tinha adiado mais uns 2 meses para aumentar essa minha reserva, entendeu? Mas assim, mas agora não vale mais a pena chorar pelo leite derramado, né? E a gente agora vai se adaptar com o que a gente tem, certo? Então, assim, mas é muito importante você saber onde você está pisando. Isso vai evitar muita frustração em algum momento, tá? Assim, isso vai evitar muita frustração depois para você. Você tem que ter ciência, ter noção do que você está fazendo, para onde você está indo, como você vai viver. Então, assim, e você teria coragem de mudar de cidade assim, de recomeçar em outro lugar e fazer como eu, que não vim com a reserva tão grande assim? E às vezes ficar meio. E aí, o que é que vocês acham? Vocês viriam? Vocês fariam isso? Deixem aí nos comentários para mim, por favor. Porque eu gosto muito de ler e eu gosto muito de responder e rir com vocês sobre isso, sabe assim? Isso também pode ajudar outras pessoas que estão com essa dúvida, que estão querendo vir assim no impulso e que talvez se organizar melhor, se planejar melhor seja a melhor opção. Então aí eu espero que de fato esse vídeo tenha ajudado muito a vocês. Eu fiz esse vídeo aqui pensando, porque tem muita gente que está entrando em contato comigo querendo vir morar aqui. Então eu fiquei pensando, gente, como é que eu posso ajudar essas pessoas, tirando um pouco da dúvida delas. Então, assim, se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo, eu posso falar sobre como é ter fiador, como é que os documentos que você vai precisar para alugar um apartamento, como é que você vai fazer toda essa questão burocrática aqui em Londrina, porque assim, eu estava vindo sozinha, né? Então eu não tinha ninguém que pudesse me ajudar nesses quesitos aqui. Então, se vocês quiserem outro vídeo falando só sobre como alugar, questão de apartamento e burocracia, deixem aí nos comentários que eu gravo a parte 2, tá? Então não perde, porque eu acho que eu já vou soltar esse vídeo no próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau!